tempo de Deus é hoje. Fala com mais convicção, o tempo de Deus é hoje. Amém. Êxodo capítulo 8, versículo 9 ao versículo 10. Ou se pudermos começar com o versículo 8 do capítulo 8, ainda melhor. Êxodo capítulo 8, verso 8. Assim diz a palavra de Deus. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim, do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecerei sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Versículo de número 10. Disse Faraó: amanhã você ora. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Êxodo capítulo 8 faz parte do trecho do livro do Êxodo que conta a famosa história das 10 pragas. A maioria de nós conhece essa história. O povo de Israel estava cativo ali no Egito. Deus então, para quebrantar o coração de Faraó, envia 10 pragas. Uma das pragas foi a praga das rãs. E Faraó já estava por aqui com as pragas. Naquele momento, a praga era a praga das rãs. Imagina você, uma casa inundada de rãs, uma cama cheia de rãs. Será que tem alguém aqui com algum tipo de trauma em relação a rã? Telhados cobertos de rãs. Você vai na despensa pegar um lanche, aquele lanche da madrugada, um pãozinho com rã. Abre a manteiga, uma manteiguinha com rã. Então estava nesse estilo aí, a turma dormindo com rãs por todos os lados. E aí o faraó manda chamar Moisés e diz assim: Moisés, não aguento mais, faz uma oração aí ao teu Deus, ora, pede para ele cessar essa praga, fazer desaparecer as rãs, e aí, acontecendo isso, eu libero o povo de Israel. E aí o Moisés olhou para o faraó e disse assim: ótimo, vou te dar o privilégio de escolher o momento da oração. Quando você quer que eu ore? Quando você quer que eu ore para que Deus faça um milagre? Quando você quer a intervenção de Deus? Quando você quer que Deus se mova, que Deus se manifeste, que Deus sinalize o seu poder? Aí o faraó, surpreendentemente, respondeu assim: amanhã você ora. Você consegue perceber o que é que está acontecendo aqui? Faraó tem diante dele a possibilidade do milagre, a possibilidade de se ver livre daquelas rãs, ou seja, não dormir mais uma noite sequer com rãs, mas ele decide dormir mais uma noite com as rãs, porque o milagre, ele disse, pode ser amanhã que está tudo bem, tudo certo. Procrastinação espiritual. Olha para mim. Quantas rãs na nossa vida nós estamos tolerando por mais uma noite que Deus já estava disposto a remover da nossa história?
Quantas pragas, e aqui as rãs simbolizam aquilo que nos tira a paz, aquilo que consome o nosso coração, aquilo que perturba o nosso espírito, aquilo que nos tira do foco, nos tira do eixo. O que é que na nossa vida nós estamos dizendo, está tudo certo, depois eu resolvo, depois Deus cura, depois Deus me livra, depois Deus tira da minha vida, depois, e Deus está dizendo assim, você está tolerando aquilo que eu, Deus, já estava disposto a tirar da sua vida. Quantas rãs nós estamos dormindo com elas mais uma noite? Eu vim com essa palavra de Deus, esse texto foi falando comigo de tal maneira, que eu senti como se o Espírito Santo dissesse assim, João, para você, para a igreja, compartilha com as pessoas, diga assim, diz o Senhor, nem mais uma noite. Existem coisas que Deus faz através do processo. Como eu creio no processo. Por sinal, na quarta passada eu toquei um pouco sobre esse assunto. Eu falei do Deus do processo, eu falei do Deus que trabalha por meio de processos, por meio de etapas. Não é um momento, é uma jornada. De fato, existem libertações, existem transformações, existem mudanças na nossa vida que Deus opera paulatinamente, gradualmente. É um pedacinho de cada vez, é uma dose de cada vez. Mas existem rãs que Deus tira assim, que Deus pode remover com uma decisão nossa. Existem rãs que basta um posicionamento nosso. E aí você diz assim, tá, mas o que é que isso tem a ver com o Espírito Santo? Porque nós estamos em uma série de quartas do encontro chamada Quartas do Espírito, tem tudo a ver. Porque existem rãs da nossa vida, pragas na nossa vida, existem elementos, realidades que tiram nossa paz, que consomem nosso coração, que só o Espírito Santo de Deus tem poder para remover. Eu fiquei pensando sobre isso e me veio essa pergunta, porque segundo aos Coríntios 3,17 diz assim, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali as pessoas são libertas. Elas não precisam dormir mais com as rãs. E a pergunta que saltou para mim foi, quais são as nossas rãs? De quais rãs, de quais pragas? Deus está dizendo assim, o meu Espírito tem poder para livrar você, se você desejar, se você decidir, se você suplicar, se você se posicionar e falar assim, chega Deus, basta, já que o Senhor já diz que está disposto a fazer, eu também estou disposto a deixar o Senhor fazer em mim. Sabe, é como se Deus chacoalha as pessoas aqui nessa noite. Aliás, creio eu, todos nós em alguma área e em alguma dimensão, Deus está chacoalhando e dizendo assim, o que é que você tem que dar um basta? O que é que você tem que dar um basta? O que é que você tem que parar dessa coisa? Estou esperando, quando Deus quer, quando Deus quiser, quando um dia, das coisas melhorarem. Deus está falando assim, ei, é hora de você colocar um ponto final nisso. Basta, chega disso na minha vida, nem mais uma noite. Eu poderia falar de uma lista longa, o tempo não me permite, eu vou ficar com algumas rãs que Deus está dizendo, é hora de você falar, nem mais uma noite com elas. Já que o Senhor tem poder para me livrar delas, nem mais uma noite. Eu quero isso na minha vida. As que saltaram para mim foi, primeiro, as perdas. Por que as perdas? Porque Jesus falou em João 15 que o Espírito Santo é o consolar. O Espírito Santo é o consolar. Se Ele é o consolador e Ele consola meu coração e Ele enxuga as minhas lágrimas, por que eu vou ficar mais uma noite chorando aquilo que se perdeu? Por que eu vou ficar mais uma noite lambendo as feridas dos meus fracassos, dos meus insucessos, daquilo que não deu certo, daquilo que ficou no meio do caminho? Até quando eu vou carregar esse espírito de funeral? Até quando, meu irmão? Até quando vai ficar nessa comparação? O que eu tenho hoje, o que eu tinha antes, quem eu tenho hoje, quem eu tinha antes? Até quando, meu Deus, até quando? Até quando eu vou ficar chorando estações que já morreram? Tem kairós,
na nossa vida, estações, tem tempos na nossa vida que já foi, querido, Deus já sepultou, você está entendendo? Deus já sepultou, que não são apenas pessoas que morrem, estações também morrem, fases também morrem, momentos também morrem, são os kairós, eles mudam, morreu, sepultou, foi, já era, e eu ainda estou chorando isso, mas Jesus não prometeu, João capítulo 15, eu irei, mas não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Consolador. Se o Espírito é o Consolador, se Ele tem poder para me consolar, por que eu estou tolerando viver mais uma noite, chorando essas perdas? A perda desse relacionamento, a perda desse negócio, a perda desse trabalho, a perda desse contrato, a perda desse dinheiro. Você entende? Ano passado eu e a Sarinha, a gente passou por uma situação assim, meio complicada, triste, a verdade é, triste. Triste. Financeiramente falando, uma situação financeira, de repente, aquele dinheiro desapareceu, foi pelo ralo. Uma má decisão, juntamente com uma escolha equivocada de um terceiro, tudo se misturou, tudo se juntou, foi quando eu cheguei, falei, contei para ela, pelo amor de Deus, aí eu olhei para ela assim na hora, eu disse assim, amor, eu acho que eu estou cheio do Espírito Santo hoje. Por que, João Vitor? Porque eu ainda orei pela pessoa. E eu disse para ele, fica na paz, meu filho. E ele ficou assim, eu falei, amor, por quê? Porque eu e você, nós vamos colocar nossa cabecinha no travesseiro e nós temos paz. A conta bancária está menor, mas a paz está a mesma. A paz está a mesma. E paz é o tesouro mais caro que tem. Dinheiro perde, recupera-se. Paz, ei irmão, dá um trabalho. Tem gente aqui hoje que tudo que queria era ter uma dose de paz. E Deus está falando para você, nem mais uma noite sem paz. Nem mais uma noite sem paz. Porque o Espírito de Deus é poderoso para ministrar na sua vida. Será que você está entendendo, querido? Será que você está compreendendo? Deus está falando para você, é hora de você se posicionar. Não seja incrédulo, não seja cético como Faraó, não seja acomodado como ele, não seja conformado como Faraó. Diga, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim hoje. O que o Senhor tem para mim amanhã eu bato na tua porta e peço. Mas o que o Senhor tem para mim hoje, a porção de hoje, não vai ficar para amanhã. Interessante que na Bíblia, tudo que você deixa do hoje para amanhã apodrece. A Bíblia fala que Deus dava o maná de cada dia. Guardou o maná, apodrecia. Por quê? Era Deus ensinando. A porção que é para hoje, ou você consome hoje, ou ela apodrece. Você tem que tomar posse do que Deus tem para você no hoje. Hoje. Não é no hoje depois. As perdas, gente, o Espírito Santo é consolador. E deixa eu falar uma coisa para você, a despeito das suas perdas, aquilo que restou é suficiente para você reconstruir o que precisa ser reconstruído. E deixa eu falar uma coisa para você, como Jeremias falou para aquele povo que passou 70 anos no cativeiro da Babilônia, Jeremias 29, eu é que sei os planos que eu tenho para você, é planos de paz, é planos de bênção, é planos de dar-lhes um futuro de vida e de esperança. Ele é o Consolador, será que você está entendendo? Chega, já foi, não quero mais, Senhor, nem mais uma noite chorando essas perdas. Veio também ao meu coração uma outra rã, vamos colocar assim, uma outra praga, são as culpas. Culpas. Quantas pessoas dormindo noite após noite com as culpas, por causa dos erros que cometeram, dos pecados que cometeram, das falhas que cometeram. Pecou, errou, se arrependeu, confessou para quem tinha que confessar, restituiu quem você precisava restituir, zerou, fez o que precisava ser feito, equacionou, agora larga essa culpa, deixa aos pés do Calvário. Jesus, Ele nos deu o seu Espírito Santo, e o Espírito de Deus, disse o apóstolo Paulo, um dos seus ministérios é comunicar ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Paulo, o apóstolo, coloca assim, Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz, nós não recebemos um espírito de escravidão, não, pelo contrário, recebemos um espírito de adoção. O Espírito Santo é um espírito de adoção.
pelo qual clamamos Abba Pai. Sabe o que aqui Paulo está falando? Ele está dizendo que uma das funções do Espírito Santo é colocar dentro do seu interior a convicção de que não importa o que passou, você tem um lugar na mesa do Pai. Seu lugar não é nem de servo, nem de escravo, seu lugar é de filho. O Espírito Santo faz você clamar Abba Pai, ou seja, faz chamar você chamar Deus de Pai. É o Espírito Santo que te dá essa certeza, a certeza da tua filiação espiritual. Você lembra do batismo? Jesus descendo as águas, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, não é assim? Logo em seguida veio a voz do Pai, e a voz do Pai dizia o quê? Este é o meu filho, em quem eu tenho. Sempre que o Espírito Santo visita alguém, uma das experiências subsequentes é essa convicção: eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Nunca o Espírito Santo visita a vida de alguém para que a voz seguinte seja: sou um lixo, sou um nada, sou um erro, sou uma falha, sou um deslize, não consegui, eu sou um pecador maldito. Não, não, não. Sempre que o Espírito Santo desce, vem, nos cobre, nos visita, nos enche. A voz que acompanha a visitação do Espírito é: você é um filho amado de Deus. Deus está falando para alguém aqui nesse lugar: nem mais uma noite, você que está online, nem mais uma noite, sob o peso das culpas, sob o fardo das culpas. Tem uma dose de culpa que é pedagógica, a culpa que nos ensina que a gente não pode fazer qualquer coisa com todo mundo, de qualquer jeito, não. Aquela culpa que é sinal de uma consciência que funciona. Isso é uma culpa saudável, culpa pedagógica. Culpa de gente que não é assim um narciso na vida. Agora, tem outra culpa que é essa patológica. A culpa que paralisa. A culpa que faz você ficar na mesma. A culpa que faz você sempre entrar na presença de Deus e se sentir não merecedor, não suficiente. O Espírito de Deus quer quebrar isso no seu coração. O Espírito de Deus quer quebrar isso, essa voz no seu coração. Nem mais uma noite sob o peso das culpas. Tem gente que pensa que para se redimir dos erros do passado, precisa viver uma vida de eterno auto-boicote, de eterna, autodiminuição. Alguém olha para você e diz: poxa, você é uma bênção. Aí você olha e diz: pois é, né? Pela infinita misericórdia, porque eu sei que eu sou um maldito pecador, eu sou um pó, eu sou um nada, eu sei de onde Deus me tirou, aquela coisa toda. Isso é uma forma de você se auto-redimir. Você acha que essa ladainha tem poder de cobrir o que você fez? Essa narrativa não tem poder de cobrir o que você fez, porque a única coisa que cobre o nosso pecado é a cruz do Calvário, é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E eu amo a frase de Spurgeon, na qual ele diz assim: um dos ministérios do Espírito Santo é sussurrar no nosso coração as doces verdades do Calvário. Você sabe quais são as doces verdades do Calvário? Que o sangue de Jesus me lavou, que você é justificado pela graça infinita de Deus, que você é eternamente perdoado, que você é santuário e habitação do Espírito Santo, que você tem um lugar separado no reino celeste do nosso Deus, que você é amado, que você é aceito. Não por causa do nosso mérito, mas por causa da entrega de Cristo na cruz. Nem mais uma noite sob o peso das culpas. Chega disso. Outra rã, a gente precisa se atentar para ela, são os medos, as inseguranças. Isso veio ao meu coração também, porque quantas vezes é uma praga que perturba, que tira a paz. Aliás, não apenas a paz, essa daqui tira propósito, rouba potencial, faz a gente ser como Saul, se escondendo por detrás das bagagens, enquanto o profeta está tentando nos achar para nos ungir, para nos levantar, para a gente viver o nosso chamado. É a história de Saul e de tantos outros na Bíblia. Eu acho linda a história de Pedro.
Simão Pedro, Simão o pescador que depois se torna o apóstolo Pedro. Ele, antes da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus foi preso ainda, passa pela famosa cena de negar Jesus. Quem não conhece essa história? Nega Jesus 3 vezes, não é verdade? Ele nega Jesus, nega Jesus, nega Jesus. E nega com medo, porque a turma olha e diz, você é um dos que seguia esse cara. E o Pedro, estão levando ele preso, vão me levar também. Não conheço, não, tiro dele da reta. Interessante, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê outro Pedro. Quando você vai em Atos dos Apóstolos, você vê um homem totalmente destemido, intrépido, ousado. A Bíblia fala que Pedro começa a pregar o Evangelho com João, e a pregação é intensa, começa a converter pessoas, as multidões são levadas até Jesus, ele é preso com Pedro e com João, ele é preso, e ali na prisão, as autoridades chegam e falam assim, Atos capítulo 5, a gente solta vocês, só não pode falar mais do nome de Jesus. Aí o Pedro olha e diz assim, vou falar uma coisa para o senhor, se você me soltar no próximo instante eu estou falando de Jesus. Por quê? Palavras de Pedro, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Esse Pedro é o mesmo lá dos evangelhos que negou Jesus? É o mesmo Pedro? É e não é? É o mesmo Pedro em termos de, é a mesma pessoa, mas esse Pedro intrépido, ousado, que não tem medo, que avança, que não retrocede, que abraça o seu propósito, que paga o preço do seu chamado, esse Pedro aí, ele só surgiu porque aconteceu Pentecostes, porque o Espírito Santo desceu sobre ele, porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Deus está falando para você, até quando? Até quando você vai ficar escondido atrás desses medos, dessas inseguranças? Até quando você vai ficar arquivando sonhos de Deus na sua vida? Projetos do Pai para você, se dizendo incapaz, desqualificado, insuficiente? Até quando? Timidez, covardia, vai ficar apequenando você. Chega. Nem mais uma noite, diz o Senhor. Por último, veio ao meu coração que se tem uma rã que tira a paz e que ela tem uma facilidade de se procriar e se multiplicar, é o pecado. É o pecado. E para o pecado, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é o nosso transformador, é o nosso agente santificador. É o Espírito Santo quem nos liberta do poder do pecado. Quais vícios, quais pecados na sua vida? Você está nessa luta, na mesma luta. Porque se é para lutar contra pecado, vamos lutar com pecados novos. Mas as mesmas quedas, os mesmos erros, os mesmos gigantes, aquele ciclo vicioso de queda, vergonha, tenta se levantar ali um pouco, mas já sem muita esperança, já com aquele sentimento do, daqui a pouco vou cair nisso de novo, vou me embolar nisso de novo. É ruim, não é? A gente sabe o que é isso, sim ou não? O apóstolo Paulo diz assim, leia comigo, Romanos 8, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Agora fala assim comigo, mas se pelo Espírito, fala mais forte, mas se pelo Espírito, a chave está aqui, é pelo Espírito, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Tem muita gente que usa esses versículos que são guiados pelo Espírito de Deus para falar sobre decisões. O Espírito tem que guiar minhas decisões. É, também. Mas esse texto não está falando disso. Esse texto está dizendo assim, dentro de nós, nós sabemos, ao impulso da carne,
Mas ele está dizendo, os filhos de Deus são aqueles que seguem o impulso do Espírito. É pelo Espírito, somente pelo Espírito, que essa rã chamada pecado consegue ser quebrada, varrida, retirada da nossa vida. É só pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 23, é isso que Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim, Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito. Fala bem alto comigo: vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito Santo. É só o Espírito que tem poder para quebrar isso. É só o Espírito. Aí interessante, Paulo vai falar um monte de ranzinho, ele vai dar nome. Lê comigo esse texto. Ele mais na frente, Gálatas 5, do 16 em diante, ele vai dizer assim, ora, as obras da carne são, olha aí as rãs, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria. Aí ele vai falar de problemas relacionais, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. Já viu isso em algum lugar? Já, você está dizendo assim, conheço em mim. Conheço, pastor. Todos nós temos as nossas lutas. E ele fala assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Escute, com isso eu quero encerrar. O Espírito Santo quer quebrar o poder do pecado em nossa vida. Ao longo da série de domingo, a gente tem falado do profético, e nas últimas quartas do encontro falamos muito sobre o poder, o enchimento, a plenitude do Espírito, mas eu queria encerrar minha mensagem sublinhando esse trabalhar transformador do Espírito. Porque a igreja de Corinto profetizava, mas o apóstolo Paulo chamava ela de imatura. A igreja de Corinto orava em línguas, mas o apóstolo Paulo começa a sua carta dizendo, vocês são infantis, porque entre vocês tem picuinha, fofoquinha, besteira, coisa que quase não tem em igreja. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, carnais, uma igreja carnal que profetiza, que Deus nos livre. Nós queremos ser espirituais e profetizar. O Espírito Santo, ele produz, segundo o apóstolo Paulo, esse fruto do Espírito. Olha a metáfora. Eu quero concluir com isso, enquanto as luzes se apagam e o louvor retorna. O fruto do Espírito Santo. Tem 3 coisas que eu vejo no fruto. Primeiro, ele é o fruto ele não é seu fruto. Ele é fruto portanto só pode ser produzido por Deus na sua vida. Qual é a nossa atitude? Humildade. Senhor, eu não consigo. E fé, mas eu sei que Tu podes. Fruto do amor, alegria, paz, isso daí, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Pastor, não dou conta disso aí, nem eu, ninguém. Por isso que se chama do Espírito, porque é dele, ele em nós. Humildade e fé, Senhor, eu não consigo, e fé, mas eu sei que Tu consegues. Mas não para por aí, agora vem nossa parte. Para ter fruto, você coloca a semente, não é assim? Mas você tem que dar condições para que a semente possa germinar e crer. Deus produz o fruto, você cuida das condições. Você cuida das condições. Quando você está orando, o que é que você está fazendo? Está entendendo? Quando você está lendo a palavra e meditando na palavra, o que é que você está fazendo? Adubando.
Quando você está na comunhão, quando você está plantado na igreja, quando você está buscando a Deus, você está dando condições para que o Espírito de Deus gere o fruto dele em você. Humildade e fé, mas aí vem a nossa parte, disciplina. As condições são nossas. A semente, eu aprendi assim, o fruto é do Espírito, mas a semente é minha. Eu que planto oração, eu que planto comunhão, eu que planto Bíblia, eu que planto jejum, eu que planto cuidado, eu que planto pastoreio, eu que planto, você está entendendo? Eu que planto relacionamentos positivos, abençoadores, influência de Deus na minha vida, eu que planto boas conversas, eu que planto bons ambientes, eu que planto bons conteúdos. O que não dá é para eu fazer um lixão e querer que o domingo seja uma faxina. O fruto é do mas a semente é. Nem mais uma noite. Tem coisas que ele está dizendo, chega, já foi. Quero limpar, remover, tirar, libertar você disso. Mas posicione-se. Agarre tudo que ele tem para você hoje. Agarre hoje. Receba hoje. Acolha hoje. Pastor, eu peguei, você disse que tinha 3, então o terceiro é, o fruto é dele, a semente é nossa, e o crescimento, esse sim, exige paciência, porque todo processo de amadurecimento é gradual, é por isso que aqui tem uma mulher de Deus diante de mim. Eu sei que eu sou um homem de Deus. Aqui tem bondade, ali também. Mas quem sabe, a bondade já está mais madura ali do que aqui. Porque houve um processo. É bondade, mas ali é bondade mais madura. Percebe? Paciência. Mas que a paciência não suprima de nós o posicionamento. Não nos torne preguiçosos, não nos torne resignados. Você está nessa por quê? Estou no processo, irmão. Não. Essa rã aí, Deus está dizendo, já era para ter ido. Está dormindo com um problema que Deus já queria ter resolvido ontem, quem está entendendo? Já era para ter ido. Será que nós podemos orar juntos sobre isso? Você aqui, você online, onde você estiver, na sua sala, no seu quarto, se junte a nós em oração, levante suas mãos, querido. Pai, no nome de Jesus, o que é que o Senhor está dizendo? Chega, não mais. O que é que o Senhor está dizendo? Já foi, já basta, já deu. O que é que o Senhor está dizendo? Não carregue mais. Isso é bagagem velha. Isso é rã que o meu espírito quer arrancar e remover da sua vida. É página que já deveria estar virada. Senhor, vem pelo teu espírito e opera em nós. Age em nós, Senhor. Nós estamos diante de Ti, expostos a Ti, abertos a Ti, suplicando por Ti, Senhor. Tudo que o Senhor tem para nós hoje, queremos hoje e não amanhã, em o nome de Jesus. Que o Espírito na sua vida quebre agora, opere agora, retire agora culpas, os medos, as perdas, as dores, os lixos, as mágoas.
pecado. Nem mais uma noite. Senhor, nós recebemos por fé em o nome de Jesus.